Governo lança programa para venda de passagens aéreas por R$ 200. E você vai ver também. Lula diz que o Brasil vai sair do mapa da fome até 2026. Sistema do governo sai do ar. Suspeita é de ataque hacker. Netanyahu vai ao Congresso dos Estados Unidos defender a guerra e é alvo de protestos. E ainda, a Argentina perde para o Marrocos em jogo de muita confusão no primeiro dia de competições dos Jogos de Paris. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, aposentados do INSS vão ter a oportunidade de viajar de avião pagando R$ 200 por passagem. O governo lançou o programa Voa Brasil, que pode beneficiar 23 milhões de pessoas. O governo queria incluir alunos do programa Universidade para todos no programa Voa Brasil, mas decidiu lançar a primeira fase apenas para aposentados, para avaliar o resultado da oferta de passagens pelas companhias aéreas. Nesse primeiro ano, devem ser colocados à venda 3 milhões de bilhetes. Para ter direito à compra, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Para facilitar a busca pelos bilhetes oferecidos a até R$ 200 pelo trecho, o aposentado vai precisar entrar com o cadastro do gov.br. Com base nessas informações, o sistema já direciona a pessoa que tem direito à compra para o site da própria companhia aérea, na parte para finalizar a compra. Segundo o governo, essa foi uma forma encontrada para dar mais segurança e evitar que essas pessoas sejam vítimas de golpes. Nós estamos trazendo um novo público para o mercado da aviação civil. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a primeira fase de novas fases que surgirão nos próximos meses e que esse será um programa que vai ser consolidado como uma política pública de sucesso. Talvez, ministro, seja a primeira vez que um aposentado vai ao aeroporto, talvez seja a primeira vez que um aposentado vai entrar numa aeronave, e isso é muito gratificante. Toda caminhada começa com o primeiro passo. E o que nós estamos dando nesse momento é um primeiro passo para que a gente possa incluir mais brasileiros viajando pelo Brasil. Nunca houve no Brasil, na história do país, sobretudo desde a redemocratização brasileira, nenhum programa de inclusão social da aviação no país. Nunca houve nesses últimos 30, 40, 50 anos. E mais do que isso, John, esse é, presidente Alckmin, o primeiro programa de inclusão social da aviação no mundo. Olha, e para você que nos assiste ter uma ideia, a aviação civil movimentou 112 milhões de passageiros no ano passado. E desse total, cerca de 13 milhões das passagens foram vendidas por até R$ 200. E a expectativa agora é que o Voa Brasil faça essa fatia crescer. Eu mudo de assunto para falar que o presidente Lula afirmou que o Brasil vai sair do chamado Mapa da Fome até o fim de 2026. Ele afirmou isso, em um evento da ONU no Rio de Janeiro para estabelecimento, de uma política contra a fome e também a pobreza. Vamos ver. O relatório da ONU apontou que, em todo o planeta, mais de 730 milhões de pessoas passaram fome em 2023 por pelo menos um dia. O número corresponde a 1 em cada 11 habitantes de todo o mundo. No continente africano, a proporção mais que dobra. 1 em cada 5 cidadãos passou fome no ano passado. O presidente Lula disse que os dados divulgados pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em décadas. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. O problema é mais grave na África e na Ásia.
mas ele também persiste em partes da América Latina. Lula afirmou que o Brasil vai vencer o problema da fome até o fim do governo em 2026. Tomamos a decisão política de colocar os pobres no orçamento. Como resultado, só em 2023 retiramos 24 milhões e 400 pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Ainda temos mais de 8 milhões de brasileiros e brasileiras nessa situação. Este é um compromisso mais urgente do meu governo, acabar com a fome como fizemos em 2014. Meu amigo, diretor-geral da FAO, companheiro Chu, pode ir se preparando para anunciar em breve, ainda no meu mandato, que o Brasil saiu novamente do mapa da fome. E nesse mesmo evento do G20 contra a fome, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou a defesa do projeto para ampliar a cobrança de impostos das pessoas mais ricas. Vamos ver. Haddad afirmou que a comunidade internacional tem todas as condições para garantir que cada ser humano do planeta tenha uma existência digna. Ele disse que a fome e a pobreza não são fatalidades ou produto de condições imutáveis. Segundo Haddad, o que tem faltado é vontade política. Para o ministro, taxar aqueles que ele chama de super ricos é uma forma justa de captar recursos para combater a fome e a pobreza. Fernando Haddad explicou que é possível arrecadar de 200 bilhões de dólares por ano se bilionários pagarem 2% de sua riqueza em impostos. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Ao redor do mundo, os super ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que no topo da pirâmide os sistemas sejam regressivos e não progressivos. A nosso pedido, o economista Gabriel Zucman preparou um estudo mostrando que se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderemos arrecadar de 200 a 250 bilhões de dólares por ano, ou seja, aproximadamente 5 vezes o montante que os 10 maiores bancos multilaterais dedicaram ao enfrentamento à fome e à pobreza em 2022. O sistema de informações do governo está fora do ar desde a última segunda-feira e a suspeita é de um ataque hacker. Veja. O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos informou que na última segunda-feira, o Sistema Eletrônico de Informações do Governo sofreu um incidente de segurança cibernética e desde então está fora do ar. A Polícia Federal foi acionada e investiga a possibilidade de ataque de hacker. O sistema é uma ferramenta com o objetivo de estabelecer infraestrutura pública para processos e documentos administrativos eletrônicos, envolvendo diversos órgãos públicos. Serviços ao cidadão como gov.br não foram afetados. A queda do sistema deixou pelo menos 9 ministérios sem acesso a informações. Equipes técnicas estão trabalhando para resolver o problema e evitar a perda dos dados. Ainda não há previsão para a conclusão do reparo. E quase dobrou o número de motoristas parados em blitzes de lei seca no estado de São Paulo. O problema é que a maioria dos flagrados se negou a fazer o teste. O número de motoristas parados em blitz, de lei seca, no estado de São Paulo praticamente dobrou no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Também cresceu em cerca de 30% a quantidade de operações para fiscalização. Segundo o Departamento de Trânsito de São Paulo, nos 6 primeiros meses deste ano foram fiscalizados mais de 201 mil veículos em estradas e vias públicas dos municípios. No mesmo período de 2023, a fiscalização parou quase 101 mil veículos, ou seja, a alta foi de 99%. Segundo o Detran, o uso de equipamentos mais modernos possibilitou que o resultado do teste saia em 5 segundos. Com isso, libera mais rápido o condutor sóbrio para que outro seja examinado. No geral, a negativa em assoprar o aparelho foi responsável por 5.570 das 5.900 infrações por alcoolemia. No primeiro semestre no estado, ou seja, 94% do total.
Quem se nega a fazer o teste comete infração gravíssima. Recebe multa de mais de R$ 2.900, 7 pontos na carteira e pode ter suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A punição é a mesma quando o bafômetro confirma de mais de 0,05 microgramas por litro de álcool por litro de ar em quem assoprou o aparelho. Olha aí, o desembargador Paulo Rangel, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou que as cantinas nos presídios voltem a funcionar. O fechamento ocorreu em março desse ano, devido ao serviço ser considerado precário. A Secretaria de Administração Penitenciária recebeu uma ordem judicial da Terceira Câmara Municipal para a reabertura das cantinas nos presídios. A decisão tem origem no pedido de liminar de um preso, que alegou que não tinha acesso aos produtos de higiene e alimentação. O magistrado informou que não há refrigeração, logo, os presos precisavam comprar sacos de gelo para gelar e refrescar a comida. A ordem de fechamento das cantinas veio de uma recomendação do Conselho Nacional de Políticas Criminais, no dia 26 de março, devido ao serviço precário que vinha sendo prestado pelas empresas. As 46 unidades foram fechadas e os detentos passaram a ter acesso a produtos cedidos pelas unidades ou trazidos por parentes. Ao mesmo tempo, a CEAP criou um site de vendas de cestas para que as famílias dos presos comprem os produtos a serem entregues nas celas. Agora, a decisão modifica isso e retorna com a prática de se adquirir produtos das cantinas. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária será notificada e em até 15 dias deverá informar como será a utilização desses espaços nos presídios. E veja a seguir, Netanyahu vai ao Congresso dos Estados Unidos defender a guerra e é alvo de muitos protestos. E ainda, primeiro dia de competições dos Jogos de Paris é marcado por confusão no futebol. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve hoje no Congresso dos Estados Unidos. O premier defendeu a aliança entre os dois países na guerra do Oriente Médio e foi alvo de muitos protestos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, buscou reforçar a aliança com os Estados Unidos e reassegurar o apoio dos americanos em meio às tensões no Oriente Médio em discurso no Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira. O discurso de Netanyahu acontece em um momento de pressão sobre os israelenses por conta da guerra na faixa de Gaza. Ele foi recebido no Capitólio com protestos pró-Palestina e pró-Israel em frente à Casa Legislativa. Também houve boicote por parte de congressistas, democratas e outros funcionários legislativos. Ao mesmo tempo, o israelense foi ovacionado diversas vezes pelos presentes. O primeiro-ministro de Israel também pregou a união entre os Estados Unidos e Israel diante dos conflitos no Oriente Médio, já que os Estados Unidos são os maiores aliados do Estado. O premier também utilizou o Irã, dizendo que o país do Oriente Médio quer acabar com os Estados Unidos e que esteve por trás do atentado contra Donald Trump. No entanto, investigações preliminares do FBI não apontam isso. Antes de iniciar sua viagem aos Estados Unidos, Netanyahu disse que Israel continuará sendo aliado do país, independentemente do próximo presidente eleito. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E hoje começou, a disputa, as competições nos Jogos Olímpicos de Paris. Então, é hora do Momento Olímpico. E quem traz as informações é o Fernando Jesus, que está aqui no estúdio. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E como foram aí as primeiras partidas
dos Jogos de Paris. Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que nos acompanham. A maior competição esportiva do mundo já começou com muita emoção, com jogos de rugby e futebol masculino. Vamos ver. O dia começou com 2 favoritos ao ouro olímpico no futebol masculino estreando ao mesmo tempo. A Argentina enfrentou a seleção de Marrocos. Os marroquinos não facilitaram a vida dos hermanos. A equipe de Marrocos abriu uma diferença de 2-0. Os argentinos descontaram com gol de Giuliano Simeone. Placar final, 2-1 para Marrocos. Já os espanhóis enfrentaram o Uzbequistão, que também fizeram um jogo duro. Os uzbequês saíram na frente no primeiro tempo, mas não aguentaram a pressão da Espanha, que na segunda etapa buscou a vitória. E falando em vitória, a primeira do torneio aconteceu no rugby masculino. Os australianos venceram a seleção de Samoa por 21-14. Ao todo, a programação do primeiro dia de competições tem 20 jogos, sendo 12 de rugby e 8 de futebol masculino. E Fernando, esse jogo aí da Argentina foi marcado por muita confusão, né? Conta pra gente. Exatamente, Kleber. O tempo de acréscimo dado pelo juiz gerou muita revolta e confusão. Foram incríveis 15 minutos de acréscimo e o árbitro ainda deixou passar mais um minuto. E o que revoltou os marroquinos foi que no momento em que os acréscimos foram dados, o Marrocos vencia por 2-1. E mesmo depois de ultrapassarem o tempo estimado, o árbitro não interrompeu a partida e a Argentina empatou o jogo. Os torcedores jogaram bombas no campo em direção aos jogadores argentinos e logo após invadiram o campo. A princípio, todos imaginaram que o jogo havia sido encerrado logo após o acontecido e a torcida foi deixando o estádio aos poucos. Por cerca de 1 hora, a imprensa mundial e até mesmo o site da FIFA trataram a partida como concluída com um empate em 2-2. E após uma longa conversa entre a equipe de arbitragem e as duas delegações, ficou resolvido que a partida seria retomada para a disputa de mais 3 minutos. E a principal razão era a conclusão de uma revisão do VAR justamente no lance em que o segundo gol da Argentina saiu. E depois de 2 horas foi informado que o gol de empate argentino havia sido anulado por impedimento. E a partida terminou 2-1 para Marrocos. Que confusão, não é, Fernando? Mas, confusão à parte, o que todo mundo quer saber é quando o Brasil vai estrear nas Olimpíadas. Conta pra gente, Fernando, quando começa a participação brasileira? Olha, Kleber, começa amanhã e bem cedo. O Brasil estreia nas Olimpíadas com uma modalidade que não é muito praticada por nós brasileiros. É o tiro com arco. Às 4h30 da manhã, a Ana Luísa Caetano será a primeira brasileira a competir nos Jogos de Paris. Na mesma modalidade, só que no masculino, o atleta Marcos Vinícius da Almeida também faz a sua estreia às 9h30 da manhã. Meia hora antes, às 9 horas, acontece a estreia da primeira modalidade coletiva do Brasil. A seleção feminina de handebol começa a sua jornada contra a equipe espanhola pela primeira fase. E para encerrar, às 14 horas, será a vez do futebol feminino. Marta e companhia jogam contra a Nigéria pela primeira fase das Olimpíadas. E é claro, a gente torce pelo sucesso aí dos brasileiros, mas também temos notícias não tão boas. As Olimpíadas mal começaram e já temos algumas baixas, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Alguns nem chegaram a participar dos Jogos de Paris. Vamos ver então os atletas que foram cortados das Olimpíadas 2024. Os Jogos de Paris já começaram com algumas baixas e polêmicas. A primeira baixa é do tenista italiano Sinner. O atleta é considerado o tenista número 1 do ranking feito pela Associação de Tenistas Profissionais. Sinner participaria dos seus primeiros Jogos Olímpicos, mas anunciou que está fora das Olimpíadas de Paris após ser diagnosticado com amidalite. A segunda baixa é no vôlei masculino. O ponteiro Leal da seleção brasileira foi diagnosticado com uma leve entorse no tornozelo durante o treino desta quarta-feira. A Confederação Brasileira de Vôlei confirmou que o tratamento já foi iniciado e que o jogador será monitorado nesta semana. A terceira baixa nas Olimpíadas foi por um motivo nada agradável. A campeã olímpica a cavalo, Charlotte Dujardin, está temporariamente suspensa por maltratar o seu cavalo. Um vídeo de 4 anos atrás foi divulgado hoje.
Nas imagens é possível ver a atleta chicoteando o seu cavalo durante um treino. Depois das imagens divulgadas, a Federação Equestre Internacional suspendeu Charlotte provisoriamente por 6 meses. Já sabendo da publicação do vídeo, a atleta anunciou sua desistência das Olimpíadas antes mesmo do anúncio da federação. Kleber, com certeza um mau exemplo de uma profissional que inclusive já foi campeã olímpica. E amanhã nós vamos trazer aí as primeiras participações brasileiras nas Olimpíadas de Paris. Tá certo, Fernando. Então tá marcado amanhã. Acompanhe aqui o Fernando e mais notícias do Brasil nas Olimpíadas. Muito obrigado, Fernando, e até amanhã. Até amanhã, grande abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Fique agora com o SOS da Fé. E mais notícias no Jornal das 22h. Até lá.